Seja muito bem-vindo a mais um Buzz Factor. Hoje vamos falar do ponto de venda, o local onde marca e consumidores interagem, o local de decisão por excelência e onde o poder de sedução é testado ao limite. É aqui que tudo se decide e é aqui que, pela última vez, se pode marcar pela diferença. Marketing e publicidade têm inovado cada vez mais neste setor, onde a evolução é uma constante. Para o programa de hoje, conto, como não podia deixar de ser, sobre este tema com João Catalão, presidente da Popeye, Samuel Portugal, da Mobid, Pedro Guimarães, da Paxis e Nuno Faria, da Insight Ativismo. Muito bem-vindos a todos, muito bem-vindos ao Buzz Factor, aqui no ETV. Começo por si, João Catalão. A Popeye é a maior associação mundial sobre marketing no ponto de venda. A Popeye Portugal está a preparar os próximos Popeye Awards. Para quem não conhece, eu começo por lhe pedir que nos faça assim um ligeiro apanhado sobre como surgiu a Popeye e exatamente o que é que faz. A Popeye nasceu nos Estados Unidos em 1936. Hoje agrega 1.700 empresas de todo o mundo, 600 e qualquer coisa na Europa. E nasceu exatamente pela importância que tem a dinâmica do marketing no ponto de venda. Não é por acaso que 2/3 das decisões são tomadas no próprio ponto de venda e as marcas cada vez mais hoje têm que descobrir aquilo que são realmente os touch points, aquilo que toca o consumidor. Tem sido fantástico, vais passando a Popeye, já está em 45 países, não tem fins lucrativos, portanto o objetivo é ajudar a aproximar do consumidor, ajudar em processos de investigação, de formação, no fundo de tudo aquilo que pode ajudar a acontecer. Portanto, é no fundo aqui uma interface, um networking e tem sido espantoso. Em Portugal está desde 2008, tem neste momento 47 empresas associadas que representam 50 e qualquer coisa marcas. E vamos para a segunda edição dos Popeye Awards, onde exatamente a ideia é distinguir as empresas que melhor e sabem tocar o consumidor, porque os Popeye Awards são entregues exatamente numa dinâmica de que quem é que conseguiu fazer resultados. Portanto, não são prémios, diria, de publicidade, mas são prémios que foram de empresas, de agências, de marcas, que conseguiram melhorar os seus resultados na interação com o consumidor. Temos aqui um dos prémios, não é? Aquilo que o tão aguardado galardão para essas empresas. O que é que significa estes Popeye Awards para essas empresas? Olha, a história do Índio é muito curiosa. O Índio, primeiro uma curiosidade, o peso dele, a dimensão e a própria empresa que faz os Oscars. Portanto, é feito no mesmo local, com a mesma dimensão, tudo igual. Este Índio, que existem, portanto, ouro, prata e bronze, permite ir à história dele. A história deste índio, isto começou em 1617 em Inglaterra. As lojas de tabaco foram as primeiras lojas a ter um símbolo, aqui vende-se tabaco. E então tinham este índio. Os americanos agarraram nessa ideia e na América começou a aparecer o índio de várias formas, como assinalar aqui há um ponto de venda, há um ponto de comércio. Então a Popeye decidiu que o símbolo do índio é o símbolo que transmite ao mercado o primeiro momento em que se pensou em comunicar no ponto de venda. Portanto, o índio, a história dele é essa. E os Popeye Awards é exatamente isso. Tem várias categorias, imensas categorias, são 20 e tal categorias diferentes, desde inovação, tudo, depois bebidas, alimentar, por aí fora, mas as empresas concorrem, explicam o que é que era a campanha, têm que mostrar imagens, provas de como a coisa foi feita. Nós privilegiamos imenso, por exemplo, as empresas que tiveram ações em muitos pontos de venda, massificadas, não pontuais, portanto aqui não se pode concorrer só para o concurso, isto são coisas que aconteceram mesmo, e os resultados. E depois um júri constituído por 28 entidades, com a maior idoneidade possível, porque as 5 piores classificações e as 5 melhores são abolidas, isto é, não pode, queremos que seja o mais isento possível, e depois da decisão desse júri fazemos uma gala e entregamos os prémios. E para as empresas elas têm muito orgulho porque sabem que quando ganham um índio, ganharam um prémio, uma distinção por aquela que é a maior associação mundial de marcas. E temos muito orgulho. Vou-lhe dizer que em muitos concursos internacionais aparecem trabalhos portugueses. Os prémios este ano a gala de entrega de prémios vai realizar-se em outubro, não é? 7 de outubro no Hotel Sofitel. A fase de inscrição. Sim. Na última gala, a Insight Ativismo foi a agência mais premiada.
não é assim? É verdade. É verdade. Algo que nos orgulha imenso, porque é o espelho do trabalho que foi desenvolvido ao longo dos 2 anos que antecederam o concurso, e o facto de termos sido a agência mais premiada, para nós é efetivamente o reconhecimento desta nossa forma de estar, que é conseguirmos trazer para os nossos clientes todo o nosso conhecimento e que ele possa ser depois reconhecido, e o trabalho que nós desenvolvemos para os clientes seja ele próprio um motivo de orgulho para nós e para os clientes. Nuno, nós temos aqui vários representantes de várias áreas, tentamos alargar ao máximo esta conversa. A Insight Activism é a agência. Falando deste tema, shopper marketing, Portugal é um mercado complicado neste ponto, estamos evoluídos ao nível de outros mercados internacionais, ainda temos um longo caminho a percorrer. Como é que estamos? Assim, caminho a percorrer eu acho que temos sempre. Se acharmos que não temos, é muito complicado, porque vamos estagnar, e eu acho que da parte das agências esta ambição de querer melhorar é um fator-chave para a nossa forma de estar. Em relação àquilo que se pode chamar uma comparação entre o que se faz em Portugal e o que se faz noutros países, como o próprio João referiu, o facto de nós ganharmos prémios internacionais atesta da nossa capacidade e da qualidade daquilo que se faz em Portugal. Para além disso, acho que há um conjunto de marcas em Portugal, e nomeadamente cadeias de distribuição, que apostam desde há muito no ponto de venda e em fazer projetos relevantes no ponto de venda, o que nos permite, de certa forma, em muitas áreas deste negócio do ponto de venda, estarmos além daquilo que se faz por nós noutros Como é que uma países. agência cativa os clientes para este tema? Ou seja, os vossos clientes vão ter convosco e já têm uma ideia pré-definida daquilo que querem, de alguma coisa ou pelo menos de um objetivo que queiram atingir, para vocês terem a partir daí o trabalho, ou muitas vezes tem que ser a própria agência a propor coisas mais inovadoras e arrojadas? É assim, faz parte do ser agência propor coisas inovadoras e arrojadas. É óbvio que um briefing pressupõe à partida um objetivo de comunicação e no caso do ponto de venda, um objetivo de vendas e um objetivo de notoriedade. A forma como nós o vamos trabalhar e como vamos tentar alcançar esses objetivos e a disrupção que vamos conseguir obter no ponto de venda, esse sim é o nosso trabalho. Mas o cliente português é um cliente que gosta de arriscar, ou tem algum receio do risco e das coisas inovadoras? É difícil generalizar, porque temos clientes que têm mais este gosto pelo risco, especialmente clientes que já trabalham o ponto de venda há muitos anos e que, entre aspas, já fizeram o seu trabalho base, portanto predispõem-se, para além desse trabalho base, a arriscar um bocadinho mais e a serem mais disruptivos no ponto de venda. Outros que estão a dar os primeiros passos são um pouquinho mais conservadores, mas a verdade é que todos eles procuram uma forma de diferenciação. E essa forma de diferenciação faz com que o nosso trabalho seja todos os dias tentar procurar a melhor solução para que eles consigam ser disruptivos. Uns aceitam-no mais do que outros. As próprias imposições do meio onde nós atuamos também às vezes nos dificultam um pouco o trabalho, porque se estivermos a falar de grande distribuição, existem algumas restrições a nível de materiais a utilizar, de dimensões a utilizar. Se estivermos a falar de canal Horeca, se calhar conseguimos ser um bocadinho mais disruptivos, porque as imposições e restrições não são tantas, mas acima de tudo acho que todos procuram ser diferenciadores no ponto de venda, todos procuram encontrar o índio que deu origem à comunicação no ponto de venda e serem os líderes
nos seus respectivos segmentos e nós, agências, temos que estar sempre atentos à realidade, sempre tentar dar um passo mais além, tentar estrategicamente olhar para os briefings que nos chegam e muitas vezes ir contra os próprios briefings que nos chegam, de forma que consigamos dar aos nossos clientes a resposta mais adequada, sempre baseados em todos os dados que nos são disponibilizados, mas que consigamos ser diferenciadores sem irmos pela lógica mais básica, porque para isso, entre aspas, não seriam necessárias agências. Não? Falando de inovação, a Mobida é uma rede de publicidade mobile portuguesa, não é? Foi criada em 2011 e tem crescido a um ritmo bastante forte e, sobretudo, em mercados internacionais de grande dimensão, não é? O que é que o mobile, qual é a relação do mobile com o ponto de venda? Assim, para falar um bocadinho antes da relação do mobile com o ponto de venda, temos que referir que é algo que é muito importante, que é já todas as pessoas têm um smartphone ou têm um tablet, não é? E quando nós nos apercebemos disto em 2011, percebemos que havia aqui uma oportunidade a explorar, que era a publicidade em mobile, quer seja em smartphones, quer seja em tablets. E depois percebemos também que o smartphone, principalmente, está presente connosco em todo o dia, desde o momento em que acordamos e desligamos, fazemos snooze no smartphone até ao final do dia em que colocamos o calendário para o dia seguinte, para acordarmos à hora certa. Depois começámos a perceber que os hábitos de consumo das pessoas, cada vez mais o smartphone está-se a tornar quase um meio indispensável. É interessante que há estudos que indicam que eu mais rapidamente comunico a perca de um smartphone do que a carteira, e isso indica bem qual é que é a importância do smartphone para nós. Depois, enquadrando isto com o ponto de venda, o que nós nos apercebemos rapidamente é que cada vez mais tantas marcas como os grupos retalhistas perceberam que têm que inovar no ponto de venda e têm que aproveitar essa mobilidade que o smartphone nos possibilita. E também criar novos mecanismos de engage do utilizador com a marca. E o que nós tentamos, acima de tudo, com isso é que quando uma pessoa está num ponto de venda, quando está a pesquisar um produto, quando está a comparar produtos, quando está a interagir com o QR Code, com a realidade aumentada, que tenha a melhor experiência possível e que no limite ocorra uma venda ou ocorra um engage entre o produto e o utilizador. Isso é algo que lá fora já começa a ser muito comum. Em Portugal já é mais comum do que se pensa, ou não? É assim, nós no mercado português ainda não estamos a atuar de uma forma... Mas é uma tendência a seguir? Acima de tudo é uma tendência a seguir, porque, lá está, o smartphone está presente em todo lado. Eu, por exemplo, dou sempre um exemplo engraçado, que é quando eu comparo o mercado brasileiro, um bocadinho com a pouca experiência que temos no mercado português, nós quando estamos a falar com uma marca ou com uma agência no mercado brasileiro, é inovador, sim, eu quero experimentar. E em Portugal ainda há aquela reticência, ok, ainda ninguém fez, eu não quero ser o first mover. E, principalmente nos mercados lá de fora, nota-se muito aquela tendência que ninguém fez, é inovador, eu quero experimentar e quero ver os resultados e quero medir e ver se isto realmente funciona ou não funciona, que é algo também que o mobile permite, eu consigo medir praticamente todo o engage entre o utilizador e o anúncio, com a aplicação, com aquele produto, onde é que ele está, que são tudo funcionalidades que um smartphone permite medir e permite, lá está, ver se o retorno do investimento acaba por ser interessante ou não. Uhum. Nos vossos mercados internacionais onde estão presentes, o que é que têm feito nesta área de mais inovador? Assim, o mais engraçado que temos feito, lá está também, não podemos dizer que já estamos muito mais evoluídos nos mercados internacionais do que em Portugal, mas algo que temos feito é muito, muito engraçado, que é algo que nós aqui estamos a falar que é só da parte da comunicação do ponto de venda, nós estamos a ir um bocadinho mais além e estamos a fazer campanhas em que pegamos nas pessoas que estão a passar perto do ponto de venda e as encaminhamos lá para dentro e depois são novamente impactadas com a comunicação. Essa tem sido a principal diferença. Não nos focamos apenas no ponto de venda, focamos também em trazer pessoas lá para o ponto de venda. Okay. O Pedro Guimarães criou a Paxis há 20 anos, não é? E é uma empresa que se especializa precisamente em soluções para ponto de venda, não é? O que é que faz exatamente a Paxis? Só dizer 22 anos, só uma pequena imprecisão, e não é exclusivamente para o ponto de venda. No fundo, nós trabalhamos um conjunto de instrumentos na área do marketing promocional e do marketing direto, cada vez mais no marketing digital, que no fundo
com a revolução digital, a palavra digital vai cair do marketing digital, vai ficar só marketing, e no fundo, se quiser, numa expressão muito simples, nós trabalhamos a área de comunicação orientada para vendas. De outra forma, criar e gerir a relação de comunicação comercial entre as marcas e os seus consumidores. Portanto, num enfoque muito do ponto de vista do negócio, da geração de vendas, muitas vezes no imediato, outras vezes após alguns processos. O que passa muito por o ponto de venda, que é onde impactam muitas vezes. Quer-nos dar algum exemplo daquilo que fazem? Eu sei que tem 90%, por exemplo, do mercado nos formatos dos populares vales de desconto, não é? Em Portugal. Quer-nos dar alguns exemplos dos vossos clientes e daquilo que fazem, só para as pessoas terem uma ideia mais clara? Só que uma pequena ressalva, nós trabalhamos, grosso modo, com todo o mercado e, portanto, eu cada vez que cito uma empresa corro o risco de estar a deixar alguém bem descontente comigo, e isso compreenderá que não seria muito simpático nem muito inteligente da minha parte. Mas nós temos qualquer coisa como 100 clientes. Estamos em Portugal e em Espanha. Em Portugal há mais anos, em Espanha é uma operação relativamente recente. E na área dos vales de desconto, que é uma área que refere, no fundo o vale de desconto é um instrumento para gerar experimentação, mas não apenas para isso, em que a marca oferece ao consumidor a oportunidade de comprar aquele produto por um preço menor, durante aquele período de tempo. Nós fazemos isso do ponto de vista físico. As vendas são essencialmente físicas, esta é a questão mais importante. Há imenso research sobre isso, não vou amassar, os senhores todos conhecem, mas talvez o mais interessante diz uma coisa como o seguinte: 90% dos atos de compra são físicos. Seramos em todo o planeta Terra, e tirando uma ou outra indústria que está bastante digitalizada, o caso das viagens, por exemplo, nós vemos que o grosso do negócio acontece em lojas físicas. E, portanto, há um conjunto de instrumentos que são físicos. Não há em Portugal nenhuma solução que não seja física para fazer um determinado volume de vendas de uma forma muito concentrada e rápida. Eu digo muitas vezes da brincadeira aos nossos clientes que, se quiser vender um caminhão-tiro carregado de mercadoria, não há outra maneira que não trabalhar no território físico. O que nós fazemos cada vez mais é complementar isto, ou seja, hoje nós posicionamos a convergência do mundo físico com o mundo digital, até porque, por exemplo, o mesmo research diz que 40% das pessoas já fazem, eu peço desculpa por usar a expressão inglesa, ROPO, que é Research Online, Purchase Offline, e, portanto, o que estamos a fazer é, durante, se calhar, quase 20 anos, nós trabalhamos muito para ajudar os nossos clientes a levar os consumidores até à loja, da loja até ao linear e do linear até à caixa de saída, e hoje o que fazemos é, além disso, apanhamos as pessoas das suas várias outras facetas, nomeadamente a digital, e encaminhamos dali para a loja. E pegando o exemplo dos vales, que é o exemplo que utilizou, nós temos várias maneiras de distribuir vales no mundo físico, sendo que aquela que tem mais impacto imediato é a colocação dentro da loja, de preferências na própria embalagem, mas nós hoje temos uma solução em parceria com o Coupons.com para distribuir eletronicamente vales, portanto, usar a internet como mídia para distribuir vales. E, para ter uma curiosidade, no primeiro quarter deste ano, qualquer coisa como quase 10% dos vales utilizados em Portugal já foram distribuídos através da internet. E, portanto, na prática é outra maneira de gerar impacto na loja a partir de outros meios, sendo que, gostaria só de voltar a vincar este ponto, nada de realmente dramático acontece se a marca não tiver uma presença correta dentro do ponto de venda, e aí, portanto, entramos na parte do marketing de ponto de venda com as suas inúmeras facetas. Os descontos, os vales e as promoções são seguramente algo que tem sido muito valorizado nestes últimos anos, não é? Anos de crise, anos de contexto económico complicado. Foi com certeza positivo para a vossa empresa, ou não? Sim, mas até pelo desafio, se quiser. Ou seja, o consumidor tornou-se mais sensível à variável preço, mas mais importante do que isso, passou a assumir isso. Eu vou dar um exemplo rápido. Toda a vida existiram descontos em preço. Nós gerimos vales de desconto desde 1994 e desde sempre gerimos milhões de vales de desconto. Portanto, não é um fenómeno novo. Talvez de novo seja um bocadinho a atenção da mídia ou de outros players para o assunto. A questão é que hoje o consumidor não apenas valoriza a variável preço, como a assume. Ou seja, mudou a forma como ele próprio se vê no próprio processo de decisão de compra. E, portanto, ao assumir isso, isto gera, por um lado, desafios novos para todos os operadores, mas também gera, se quiser, a evolução de um conjunto de atividades e de negócios que estão muito em cima deste conceito, que é o quê? É como trabalhar a variável preço de forma ajustada e flexível. E aqui é que está, se calhar, não vou dizer o segredo, porque seria pomposo, mas terá o desafio, porque baixar o preço é muito simples, trabalhar a variável preço de uma forma que não seja assim tão definitiva é que é muito mais desafiante, e nós temos tido anos muito desafiantes. Este fator crise que tanto se tem falado, João Catalão, é de facto
tem gerado algum impacto também aqui no ponto de venda, não é? Não só porque o fator preço passou a ser, e os fatores de desconto e vales passaram a ser um ponto, se calhar o primeiro ponto de decisão, não é? No ato de compra, mas também porque isso mudou a forma como as marcas passaram a comunicar no ponto de venda. Houve uma mudança e penso que vai ser reversível no quadro de valores dos clientes. A lição é clara, ou vender valor ou vender o mais barato, e vender barato já não é para qualquer um. Portanto, quem está no meio está morto. Portanto, ou consegue promover valor, e eu vou-lhe dar um exemplo muito simples. Um dos candidatos a receber um prémio apresentou a cerveja num hipermercado de uma forma totalmente diferente. Fora do local habitual das cervejas, fora das campanhas de desconto, preços, aquilo tudo. E o resultado que nós vamos apresentar, por exemplo, essa marca cerveja atingiu em crise 387% de aumento de vendas. Isto porquê? Tratou o consumidor de uma forma que é a mais eficaz. Tu és único, tu és especial, porque é que tu amares dar o meu dinheiro, o teu dinheiro? Eu me lembro, no início dos anos 90, e com aquele apogeu que vieram os franchisings e toda aquela revolução qualitativa que houve no mercado, que se dizia que o merchandising era, no fundo, uma forma do produto dizer ao cliente: estou aqui. Havia uma oferta alargada e o cliente tinha que tomar uma decisão. Eu hoje diria que é o contrário. É o cliente que pergunta ao linear, pergunta às marcas: porquê é que eu te levo a ti? E, portanto, se não houver uma mensagem de valor, ele claramente vai buscar o mais barato. E volto a reforçar, cada vez é mais difícil vender barato. Portanto, há aqui dois campeonatos muito interessantes e que importa saber. Por isso, trabalhar o ponto de venda já não dá para amadores, trabalhar o ponto de venda já não é prateleira, trabalhar o ponto de venda já não é preço só, porque eu disse até para isso é muito importante, e nós temos exemplos fantásticos que podemos apreciar quando falamos, sei lá, em fast fashion, e ponho entre comas, ou fast food. Quando pensamos no McDonald's ou no fast fashion, quando pensamos Zara, e vemos a sofisticação que hoje é para apresentar produtos que nós podemos considerar de preço baixo. Portanto, esta crise foi excelente para arrumar muitas coisas, porque não é por acaso que eu hoje vejo trabalhos portugueses por todo o lado, por esse mundo fora, congressos e eventos que vou. Não é por acaso que temos ali uma empresa que eu há bocado brincava e leva o porta-paletes para receber os prémios, porque o ano passado levou 30 prémios, 14 troféus de ouro, etc., em campanhas que são tão importantes aqui como outra parte do mundo. Portanto, eu acho que nós temos, neste momento, tudo para perceber que já não podemos fazer como sempre fizemos, porque já não vamos ter os resultados que obtivemos no passado. Claro. Vamos continuar esta conversa. Daqui a pouco fazemos aqui um curto intervalo. Até já.